Hoje nós iremos dar continuidade, nós iremos falar um pouco sobre alguns mecanismos pelos quais o nosso corpo reage e como que as emoções elas têm uma ligação direta com o seu corpo e de que forma ela consegue fazer o controle e a interferência no seu organismo. Esse é o nosso tema hoje. E para a gente começar a abordar isso, eu queria passar para vocês um tema interessante, que existe uma interface cérebro-corpo, ou seja, uma conexão, uma ligação do seu cérebro com o seu corpo, de uma forma direta, em que nós percebemos o seguinte, olha que interessante, não há emoções sem impacto no nosso corpo. Isso é um primeiro ponto, a primeira premissa que nós iremos abordar aqui, para você entender. Não existe um sentimento, não existe uma emoção que ela é desassociada com o seu corpo. E aí vai depender do tipo de emoção, da intensidade dessas emoções e de que forma ela está interferindo significativamente no seu organismo. Quando sentimos uma emoção, seja ela positiva ou negativa, isso nunca será insignificante para o nosso corpo. Todas as emoções que nós temos, sejam elas boas ou ruins, elas irão ter uma relação com o seu corpo. Então, por isso que é muito importante, quando eu abordo com vocês, a importância de você buscar um equilíbrio emocional. Quando você tem um equilíbrio emocional, você consegue dar linha, ou pelo menos você conduz o tipo de sentimento que vai nortear a sua vida. E quando você conduz o sentimento que norteia a sua vida, você literalmente irá também conduzir como que o seu corpo será. Saudável, doente. Ele conduzindo para uma forma ligada para a saúde ou para a doença. É óbvio que, quando nós analisamos aí sentimentos e emoções positivas, eles vão fazer bem para o seu corpo. Eles vão trazer para você saúde. Vão ajudar o seu corpo a funcionar para um sentido de um equilíbrio positivo. Agora, uma emoção negativa, ela também funciona da mesma forma, só que ela vai garantir uma disfunção, um desequilíbrio, uma alteração negativa, que o fim disso é o que nós chamamos de doença. Então, eu poderia já deixar aqui linkado o primeiro ponto para vocês, de que as emoções negativas, elas têm uma ação para gerar alteração de desequilíbrio. E os desequilíbrios no nosso organismo levam às doenças. Consegue entender isso? Esse é um primeiro ponto importante que eu queria que você frisasse e entendesse isso. Nesse ponto, nessa interface cérebro-corpo, nós temos também algo interessante, de que a sua mente ela está intimamente ligada ao seu corpo. Do jeito que a sua mente está, como a sua mente está funcionando, o seu corpo irá reagir de forma compatível com ela. Porque nós sabemos que, da forma como o seu cérebro dirige, o seu corpo irá conduzir. O seu corpo não funciona por si só. Então eles têm uma ligação, eles obedecem, eles seguem uma central de comando. É como se fosse o seguinte, no nosso corpo existem estruturas que são funcionais, elas atuam exercendo uma função. E existem estruturas no nosso corpo que elas funcionam como órgãos gestores, órgãos que organizam, órgãos que direcionam, órgãos que dão os comandos. Então existe aquele que comanda, existe aquele que obedece, existe aquele que dá as diretrizes das ações e aquele que realiza. Da mesma forma acontece conosco. O seu cérebro ele é a central de comando. Ele manda as informações para que o seu corpo possa atuar e agir. Então, se o seu cérebro é quem define todas as funções, é óbvio que tem funções no nosso organismo que elas não são conscientes. Por exemplo, o funcionamento do seu sistema digestivo. Ele não é por uma questão, eu diria que exclusivamente racional. Existem muitas funções no nosso corpo que são inconscientes. O seu cérebro atua, mas você não tem uma consciência da funcionalidade. O seu corpo vai ter uma ação mediante uma central de comando que ela tem uma ação que nós chamamos de um sistema autonômico, um sistema autônomo, em que ele atua proporcionando o equilíbrio da função do seu corpo. Então é importante que você tenha esse entendimento para que nós possamos assim adentrar nisso aqui. Deu para perceber essa ideia? Então, recapitulando, nós temos uma central de comando, que é o nosso cérebro, ele tem uma coordenação para fazer o funcionamento do seu organismo, e o seu organismo ele obedece a uma central de comando, que é o seu cérebro. Então, por que eu estou apontando isso? No momento em que você tem o seu cérebro, a sua central de comando funcionando adequadamente, o seu corpo vai andar no mesmo caminho. Por quê? O seu corpo ele responde a um comando de uma central. A central de comando está funcionando adequadamente, o seu corpo estará. E nós sabemos que dentro da nossa central, dentro do seu sistema neurológico, seu sistema cerebral, ele atua direcionando o seu corpo. Então, por exemplo, os seus pensamentos estão no seu cérebro. As suas emoções estão dentro do seu cérebro. Aquilo que há dentro de você como sua percepção, a sua consciência,
eu diria que a sua alma está dentro do seu cérebro. Então, nessa ação, nessa condução, nessa central de comando, se alguma coisa estiver desalinhada, ela irá comprometer a funcionalidade do organismo como um todo. Então é muito importante que você compreenda isso, você consiga entender a importância da questão do cuidado nisso. E aí eu venho com vocês dizendo o seguinte, que se a sua mente estiver equilibrada, a sua saúde também estará equilibrada. Então nesse ponto eu digo para vocês o seguinte, que nós precisamos ter uma mente equilibrada e precisamos ter uma mente saudável. Isso é fundamental para nós termos uma vida e um corpo funcional. Por quê? Se a sua mente estiver saudável, seu corpo estará saudável. Se a sua mente estiver doente, seu corpo também estará doente. Por quê? Porque eu acabei de explicar para vocês. Nós temos uma central de comando. Nós temos aonde coordena a função do nosso organismo. Se o nosso cérebro, se os nossos pensamentos, se os nossos sentimentos estiverem equilibrados e saudáveis, o nosso corpo também estará saudável. Por quê, Dr. Diogo? Muito simples. O seu corpo ele não responde por si mesmo. Ele simplesmente obedece à coordenação de um sistema autonômico que faz com que ele coordene todas as suas funções. Se o seu sistema de comando está corrompido, o seu corpo irá conduzir de uma forma disfuncional. Então é muito importante você ter um trabalho muito bem conduzido, saber conduzir bem suas emoções, ter uma mente equilibrada, um coração equilibrado, emoções equilibradas, para que você consiga ser uma pessoa saudável. E aí nós podemos abordar com vocês algumas reações do nosso corpo. Quais são elas, doutor? Essas reações que o corpo pode ter, ou aquilo que faz com que ele funcione, e nessa relação, ou a interface entre cérebro e corpo, ele funciona mediante algumas reações possíveis. Vamos falar de algumas delas? Primeira delas, as reações elas podem ser hormonais, viscerais, cardíacas, respiratórias, gástricas, imunológicas, dentre outras. O que seria isso, doutor? É muito simples. A reação, o efeito que virá a partir de um comando. A partir de um comando cerebral, a partir de um comando da sua central, do seu corpo, vai fazer com que diversas estruturas do seu corpo comecem a ter uma ação. E aí ele pode atuar em vários lugares. O nosso cérebro, ele tem uma conexão com todas as áreas do nosso organismo. E aí nós podemos observar alguns pontos importantes. Hormônios nossos, quando nós estamos com situações de estresse e de ansiedade, nós podemos citar dois que nós falamos na última live, que inclusive foi muito boa, em que eu abordei o mecanismo de ação do cortisol, o mecanismo de ação da adrenalina e onde eles são produzidos e de que forma o efeito das emoções podem interferir na secreção desses hormônios. Tanto que, se nós tivermos uma sobrecarga de cortisol e uma sobrecarga de adrenalina provocada por um efeito emocional, isso vai causar uma diversidade de sintomas no nosso organismo, inclusive que podem ser agudos e, se crônicos, podem levar ao surgimento de certas doenças. Então esse é um ponto importante para nós termos esse entendimento básico de que precisamos ter uma mente equilibrada, precisamos ter o nosso emocional equilibrado, precisamos ter mecanismos para garantirmos uma vida estável, porque o nosso corpo simplesmente ele não responde por si, ele obedece, ele recebe a interferência de outros sistemas que os coordena para a sua função. Aqui eu demonstro para vocês, eu acho tão interessante esse slide, porque aqui nos faz menção a algo interessante. Isso aqui seriam duas formas básicas em que se funciona o sistema nervoso. Se você observar, nós temos aqui o cérebro, tanto aqui quanto aqui. Nós temos aqui a medula espinhal, e a partir dela você tem o cérebro, a medula espinhal que vai estar aqui protegida pela coluna vertebral, cervical, torácica, ela vai descendo aqui. E o seu cérebro, através das conexões nervosas, ele vai mandando ramos em diversas áreas do nosso organismo. Aqui fala olhos, coração, vias aéreas, que é a parte pulmonar, fígado, vias digestivas. Aqui você tem os vasos sanguíneos, aqui você tem o sistema digestivo, aqui você tem o sistema reprodutor, aqui o sistema urinário. Então você percebe que o cérebro, mesmo ele estando dentro da caixa craniana, ele tem uma ligação direta com diversas estruturas do nosso corpo. E aí ele tem essas conexões através dos neurônios. Tanto em um sistema que nós chamamos o parasimpático, quanto o sistema simpático. Então ele tem uma ação meio que balanceada entre o simpático e parasimpático, simpático e parasimpático. E esses dois sistemas neurológicos, eles vão conduzir, direcionando a efeitos no nosso corpo. Lembra que eu falei para vocês que o nosso cérebro,
Olha aqui a setinha vindo aqui. Ó. O nosso cérebro, seja no sistema simpático ou parasimpático, ele é o centro coordenador das ações. Então, a partir desse centro de coordenador das ações, ele tem uma conexão direta e indireta com diversos órgãos do nosso corpo. Nós vamos entender um pouco dessa ideia da conexão direta e indireta. E aí ele pode proporcionar diversas ações, diversos efeitos no nosso corpo. Vamos pegar um exemplo de alguns deles? Por exemplo, no sistema parasimpático, se o cérebro atuar de uma forma parasimpática no seu organismo, ele pode fazer a constricção das pupilas. No seu coração, ele pode diminuir o batimento cardíaco. Nas vias aéreas, ele pode contrair os brônquios. No fígado, pode estimular a liberação da bile. Nas veias e artérias, ele pode fazer a constricção. No sistema digestivo, pode estimular a atividade digestiva. No útero, o relaxamento no sistema urinário pode aumentar o débito urinário. Isso numa ação parasimpática. Se o seu sistema nervoso tiver uma ação no sentido simpático, ele vai fazer com os mesmos órgãos, olha que interessante, uma ação contrária, uma ação inversa. Olha que interessante. Na pupila, agora ele já dilata. O coração, ele já aumenta os batimentos. Nas vias aéreas, ele dilata os brônquios, ou seja, ele vai estimular a troca respiratória. Nas glândulas sudoríparas, ele pode estimular a secreção. No fígado, aumenta a taxa de conversão do glicogênio em glicose. No sistema digestivo, pode diminuir a sua atividade. Nas glândulas suprarrenais, ele pode fazer a estimulação da produção da adrenalina. No útero, a contração. E no sistema urinário, o relaxamento, bexiga. O que a gente percebe? Qual a diferença dos dois sistemas? Que o parasimpático é como se fosse um relaxamento, um momento de alívio, de tranquilidade, e o simpático como se fosse um momento de ação, um momento de intensidade, um momento de emergência, quando o corpo precisa se preparar para um ataque ou para fugir de uma situação de alerta ou de perigo. Então, esses são os dois sistemas. E eu quero que você perceba o seguinte: o meu cérebro, o seu cérebro, a nossa central de comando, ela tem uma ligação tendo um comando de todo o nosso corpo. Dá para entender quando eu falei com vocês? O seu corpo não responde por si mesmo. Ele simplesmente obedece a um comando que foi dado para ele. Então, o seu cérebro vai lá, manda essas informações, o corpo simplesmente obedece a essas informações. Quando nós falamos na última live, nós abordamos sobre dois hormônios específicos, que foi o cortisol e a adrenalina, todos dois produzidos pela glândula suprarrenal. Tanto que no momento simpático de ação, de estresse, de tensão, essa glândula suprarrenal ela é estimulada e produz os dois hormônios, tanto a adrenalina quanto o cortisol. E todos os dois vão ter os efeitos que nós havíamos abordado antes. Vamos citar algumas ações que ele faz. Lembra? Aumento da glicose do sangue, aumento dos batimentos, aumento da pressão arterial, sem contar os outros efeitos que nós ali tínhamos abordado. Então isso tudo é base para nós já começarmos a entender quais tipos de doenças podem surgir por um efeito emocional, por uma descarga emocional, que aumenta o nível de tensão e ansiedade, que tem uma ação basicamente voltada para o sistema simpático, só que ele torna ele bem ativo durante muito tempo. O nosso corpo, naturalmente, ele fica passeando, equilibrando entre simpático, parasimpático, simpático, parasimpático. Ele vai dosando entre um e outro. E essa dosagem de equilíbrio vai fazer com que nós vivamos uma vida normal. Agora, o problema de um desequilíbrio grave de emoções é que muitas vezes você acaba focando muito mais na parte simpática. E aí o seu corpo acaba tendo efeitos aí bem agravantes. Então, daqui eu quero abordar com vocês algo importante, falando sobre a forma como o cérebro atua no nosso corpo. Quais são as formas? Primeiro, ele atua de uma forma direta, através das suas conexões nervosas, e ele também atua de uma forma indireta, através dos hormônios. Doutor, o que significa isso? Vamos entender aqui? Eu tinha mostrado para vocês no slide anterior, e justamente isso aqui. Observe. Isso aqui do seu cérebro, coluna espinhal, vindo aqui através das suas terminações nervosas e atuando até a zona alvo do órgão específico, isso é uma forma de conexão direta, em que o seu cérebro vai lá até o ponto de ação do órgão e ativa ele para uma função específica. Isso é uma forma de ação direta. Mas existe uma forma indireta em que o seu cérebro ele alcança outras estruturas, outros órgãos, tendo uma ação da função que ele deseja que se aconteça. Vamos pegar um exemplo? Olha aqui, eu tinha acabado de falar com vocês. Nós temos aqui a glândula suprarrenal, acima dos rins. Ele vai lá,
o cérebro, manda uma informação de forma direta, ele atua diretamente na glândula suprarrenal. A suprarrenal produz adrenalina, a adrenalina cai no sangue, é um tipo de hormônio, e no momento que ela cai no sangue, ela é disseminada pelas artérias, pelos vasos sanguíneos. E através dessa disseminação, esse neurotransmissor, esse tipo de hormônio, ele vai diretamente nas diversas áreas do nosso corpo, atuando uma informação e uma ativação dada pelo nosso cérebro. Então ele pode ter uma conexão direta através da ação das conexões nervosas e ele pode ter uma ação indireta através de hormônios ou também de neurotransmissores. Do momento, por exemplo, que o cérebro ele vem e atuando através de um órgão, por exemplo, aqui, vamos pegar um exemplo do sistema digestivo, ele vai lá e atua diretamente no pâncreas, por exemplo, e ele pode aumentar a produção de hormônios no pâncreas. E aí ele pode influenciar o organismo através dos hormônios liberados pelo pâncreas de uma forma indireta. Então, deu para entender as formas como a sua central de comando pode atuar diretamente no seu corpo? Pois é, ele atua diretamente, só que aí a condução da forma como nós vivemos pode desequilibrar a função dessa central e assim desequilibrar o nosso organismo. As doenças não vêm por acaso. Eu queria que você repetisse comigo, diga assim comigo. As doenças não vêm por acaso. Se você estiver perto de uma pessoa aí de você, diga assim para ela, aponta para ela e diga assim, ó, as doenças não vêm por acaso. Por que eu quero dizer isso? Vamos lá? Um estudo sueco avaliou durante 5 anos os eventos estressantes de um grupo de pacientes e a incidência que isso teria na saúde deles após 12 anos. Ou seja, eles fizeram uma análise durante 5 anos dos efeitos ali estressantes de pessoas específicas de um grupo que eles analisaram. E observaram depois de 12 anos o que isso iria acontecer. O resultado é que o estresse vivenciado ele é proporcional à incidência de doenças cardiovasculares. Por outro lado, emoções positivas como otimismo, autoestima, resiliência, trouxe seus devidos benefícios. Então, o que aqui quer dizer? A intensidade, o tipo de estresse que a pessoa tiver, que você tiver, ele é diretamente proporcional à incidência de doenças cardíacas. Ou seja, se você vive num nível de tensão muito alto, num nível de estresse muito alto, a sua chance de desenvolver doenças cardíacas ela é proporcionalmente maior à medida que o seu nível de tensão e estresse for maior. Então, por exemplo, os pacientes que vêm para mim buscar um atendimento, um cuidado, um tratamento com o coração, os que têm uma chance maior de desenvolver doenças são aqueles que vivem num ambiente estressante e em um nível de estresse excessivo. Então aí já vem um ponto importante. Você que me ouve, talvez você esteja saudável hoje, mas se o seu estilo de vida ele for estressante, for num nível aumentado, a sua chance de desenvolver problemas cardíacos será muito grande. Então fica a importância de você e eu conseguirmos cuidar com as nossas emoções. Então uma conclusão desse estudo foi o quê? Aprenda a enfrentar e lidar com as suas emoções. Você e eu não estamos isentos de vivermos momentos de estresse, de tensão, isso é comum da vida. Mas a forma como você lida com isso vai fazer toda a diferença. Existem pessoas que não sabem lidar. E mesmo não sabendo lidar, elas não buscam formas de buscar uma ação e uma ajuda para poder lidar. O segredo está nisso, porque todos nós teremos tensão, teremos estresse, teremos dificuldades, teremos momentos que não são muito bons, isso faz parte da vida. Só que a forma como nós lidamos faz toda a diferença. Então aprenda a lidar com as emoções, aprenda a lidar com os sentimentos, aprenda a não deixar com que isso te domine e te leve para uma vida e para um emocional bem desequilibrado. Segundo ponto, busque um cuidado com as suas emoções. E o terceiro, desenvolva mudanças de comportamento. Eu diria, pessoal, o seguinte, hoje inclusive eu atendi uma paciente falando justamente sobre esse ponto. Ela era nítido, o quadro dela era nitidamente isso, eu não sei se ela está me vendo agora. Essa paciente estava passando justamente por isso, um nível de estresse aumentado. E era nítido perceber que esse nível de tensão e estresse estava afetando diretamente a saúde dela, e especificamente a saúde cardiovascular. É um ponto importante percebermos isso, porque se não houver um comportamento mudado, dificilmente a sua vida vai ser mudada, suas emoções serão mudadas, seus pensamentos serão mudados e a sua saúde será mudada. Então é importante ter uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento. As duas coisas andam muito juntas. Mudar pensamentos e mudar ações, mudar comportamentos. É tanto que se você, por exemplo, mudar um pensamento,
mudar uma forma de condução da sua mente, é quase que sine qua non você acabar conseguindo tendo uma mudança de comportamento. E o contrário também funciona. Quando você ainda não tem uma mudança de mentalidade, mas você começa a mudar o seu comportamento, a sua mudança de comportamento leva a uma mudança de mentalidade. Então há um ciclo de conexão entre as duas coisas. Mudar pensamento e mudar comportamento. Mudar comportamento e mudar pensamento. Então diga assim comigo, quando eu mudo os meus pensamentos, eu consigo mudar o meu comportamento. E diga assim, quando eu mudo o meu comportamento, eu consigo mudar também os meus pensamentos. Então essas são as duas coisas que eu diria que você precisa ter na sua vida. Quer ter uma vida melhor, quer alcançar algo melhor na sua vida, você precisa disso. Mudar sua mentalidade e mudar seu comportamento. Se não houver essas duas coisas na sua vida, dificilmente você vai conseguir de fato alcançar algo diferente na sua vida. Porque se os pensamentos são os mesmos e os comportamentos são os mesmos, a sua vida será a mesma coisa. E eu acho interessante nisso, eu até abordei para ela hoje falando sobre isso, de que não existe estagnação na vida de ninguém. Ou você segue uma vida com uma progressão de melhora, ou você segue a sua vida numa progressão de piora. Não existe estagnação. Ou você está numa fase em que você está melhorando, ou você está numa fase que você está piorando. Então é muito importante você ter esse entendimento. Quando você fala, mas eu acho que está a mesma coisa, isso é um engano. Na verdade, você está piorando e não percebe. Dica para você é justamente isso, os 3 pontos. Aprenda a enfrentar e lidar com as suas emoções, busque um cuidado de suas emoções e desenvolva mudanças de comportamento. Isso é muito importante para você poder fazer isso, ok? É importante você entender isso. Tudo começa na sua mente. Seus pensamentos são a base da sua mente. E a partir dos seus pensamentos, tudo em você se desenvolve. Tudo. Porque no momento em que você consegue perceber isso, a tua vida vai mudar. Os seus pensamentos são a base da sua mente. Um pensamento, ele tem o poder de condução de todo o fluxo que virá a partir de então. Então, saber direcionar os meus pensamentos e o seu pensamento é como se nós conseguíssemos começar a dar um norte para a nossa mente. Lembra que a nossa mente é a nossa central de comando. Olha essa ilustração interessante aqui embaixo. Olha o que diz aqui. Ó. Os pensamentos, os meus e os seus pensamentos, dão a capacidade de gerar os nossos sentimentos e os nossos sentimentos levam a efeitos, resultados e a ações. Pensamentos levam a sentimentos e sentimentos levam a efeitos e esses efeitos levam às ações. No momento em que você consegue ter pensamentos positivos, você vai gerar sentimentos positivos. Sentimentos positivos levam efeitos positivos no seu corpo. Efeitos positivos levam um corpo equilibrado, saudável. Agora, se você tiver pensamentos repetitivos, pensamentos ligados à questão de ansiedade, pensamentos depressivos ou pensamentos obsessivos ou compulsivos, isso vai gerar sentimentos que não são nada bons. E esses sentimentos vão gerar efeitos, e os efeitos vão gerar ações, ações vão gerar resultados no seu corpo. E não serão resultados muito bons para nós. Esse é um ponto importante de nós alinharmos. Tanto que se nós pegarmos um paciente para tratar, para conduzir, se um paciente tiver com a sua cognição distorcida, a sua mentalidade distorcida e os seus pensamentos distorcidos, é muito difícil nós conseguirmos proporcionar algo positivo para essa pessoa. Então, se você ainda tem lucidez, o meu conselho para você é: cuide com a sua mente, cuide com seus pensamentos, porque eles são quem definem aquilo que você é. E aí eu posso abordar para vocês alguns sintomas, possíveis relacionados às questões emocionais. Quais são os sintomas possíveis relacionados às emoções? Vamos citar alguns deles? Falta de ar, manchas na pele, sejam elas vermelhas ou roxas, formigamentos, tremores nas extremidades, insônia, alterações de libido, desinteresse por atividades rotineiras, falta de concentração, irritabilidade, cansaço, sem uma causa aparente ou visível, esgotamento profissional, negativismo e autocobrança. Isso tudo ligado a uma questão emocional. E aí ele vai dando descargas e corrompendo a funcionalidade ali do seu organismo. Então tudo isso está ligado a questão emocional. Tanto que a gente percebeu o que eu havia dito para vocês. Lembra lá atrás? Você tem esses sentimentos, eles estão dentro da sua mente, a sua central de comando. Essa central de comando ela faz uma conexão direta com os diversos órgãos ali do seu organismo, atuando ou em um sistema ou no outro, podendo ser simpático ou parasimpático, podendo, através dessa conexão aqui, gerar efeitos em diversos órgãos do seu corpo.
E o interessante, pessoal, é o seguinte, que no momento em que você tem uma ação do sistema nervoso central, ele não vai mandar um comando para um órgão específico. A depender do tipo de emoção que eu e você tiver, essa descarga ela vai ser generalizada, ela vai ter uma ação geral em diversos órgãos do nosso corpo, como eu havia dito, podendo ser positiva ou negativa. Então tudo isso nós percebemos nesse sentido. E aí eu poderia abordar possíveis doenças que poderiam surgir através de uma ação emocional. Eu não estou aqui dizendo, por exemplo, que essas doenças são doenças emocionais, mas eu estou dizendo que o efeito emocional desequilibrado, intenso e agravado, ele pode fazer com que você acelere ou leve ao desenvolvimento junto com outros fatores de certas doenças. Vamos abordar algumas delas. Por exemplo, hipertensão arterial é uma doença comum de nós percebermos isso. Como cardiologista, é interessante que eu sempre percebo, imagine, por exemplo, ninguém nasce com pressão alta. Quando um paciente começa a ter uma pressão começando a subir, alguma coisa foi um gatilho que ativou o desequilíbrio pressórico desse paciente. Via de regra, quem tem o desenvolvimento de hipertensão, ele tem um histórico familiar para isso. Mas ele não se desenvolve do nada. Existe um gatilho que ativa o desenvolvimento dessa hipertensão. E muitos deles, eu diria que praticamente a grande maioria, está muito ligado à questão emocional. Um outro ponto importante, uma outra doença possível causada por um desequilíbrio na questão emocional é a diabetes. Um outro fator. Tanto que, por exemplo, o diabético, você vai perceber que se ele estiver com um emocional bem desequilibrado, observe isso, comece a observar isso. O diabético, quando ele está com um emocional bem desequilibrado, normalmente as taxas de glicose no sangue elas ficam bem alteradas, muito alteradas. Comece a observar isso, você vai perceber que isso é muito claro. Doenças inflamatórias. Nós conseguimos perceber que algumas doenças de perfil inflamatório elas começam a se tornar mais intensas por um quesito e um efeito emocional, principalmente se ele for intenso. Doenças osteoarticulares, lembra aí algumas doenças como fibromialgia, tem uma relação direta com o emocional do paciente. Quando você passa por um momento de estresse muito grande, de tensão muito grande, de ansiedade muito grande, dói as juntas todinhas. Isso é por um quadro ligado à questão da fibromialgia. Doenças infecciosas, como que eu posso abordar essa questão ligada às emoções? É muito simples. Você pega aí, por exemplo, o paciente que tem um efeito emocional muito grave, isso abala o sistema imunológico, o paciente fica mais fraco, ele fica mais propenso ao desenvolvimento de doenças virais e bacterianas. Então, o que a gente percebe em tudo isso? As emoções estão intimamente ligadas à nossa vida. Se nós tivermos emoções positivas, o nosso corpo vai estar bem. Nós conseguiremos, por exemplo, tratar melhor a hipertensão, controlar melhor a diabetes, reduzir o processo inflamatório, conduzirmos para uma melhora, inclusive, de doenças osteoarticulares e também uma menor chance de desenvolvimento de doenças, sejam elas virais ou até bacterianas. E até mesmo no processo de tratamento fica muito mais fácil. É nítido você perceber um paciente equilibrado emocionalmente, um paciente desequilibrado emocionalmente. É nítida a diferença da evolução do tratamento desses dois pacientes. E por fim, também nós podemos citar doenças que podem surgir, seriam as neoplasias, que são os cânceres. Pacientes normalmente que desenvolvem câncer, é difícil você ver um que não tenha aí um quesito, uma ação psicológica e emocional por trás. Não estou dizendo que todo paciente de câncer tem causado por um fator emocional. Não. Estou dizendo que a chance, quando um paciente passa por uma abalo emocional, a pessoa tem um emocional muito desequilibrado, a chance dele desenvolver câncer é muito grande. Então, está vendo como é tão importante nós conseguirmos ter um cuidado, um tratamento e um equilíbrio para a nossa questão emocional? Isso é muito importante, porque aqui eu citei algumas doenças, mas imagine as diversas outras que podem surgir a partir disso. Então, nisso nós concluímos o seguinte, que não há emoções sem impacto no nosso corpo. Quando sentimos uma emoção, seja positiva ou negativa, isso nunca será insignificante para o nosso corpo. Lembra, olha a fotinha aqui que interessante. Há uma conexão direta do seu cérebro com o seu corpo. Então há uma ligação do seu cérebro com o seu corpo. Se você tiver um emocional desequilibrado, você vai ter um corpo doente. Não tem para onde fugir disso. E mesmo que você tenha um emocional desequilibrado e não está doente, você ainda não está doente. Você vai chegar a um ponto que você vai adoecer. Por quê, doutor? Muito simples.
O seu cérebro, ele coordena o seu corpo. Se o seu cérebro, suas emoções, a sua mente não está equilibrada, você vai desenvolver desequilíbrio. E esse desequilíbrio irá causar as futuras doenças aí no seu corpo. Então é muito importante disso. Saiba que toda emoção ela deixa um rastro e ela deixa um resultado. A sua mente ela está intimamente ligada ao seu corpo. E ter uma mente equilibrada e saudável é fundamental para você ter uma saúde e uma vida melhor. Então, isso fica como dica para vocês cuidarem com isso, né? Terem uma atenção para isso. Gosto muito dessa ilustração, que ela é simples, mas muito intuitiva, mas ela é bem interessante e forte. Mente saudável, corpo saudável. Mente doente, corpo doente. Vamos dar uma atenção para conseguirmos cuidar com isso. Então, nós fechamos e concluímos a nossa live hoje com esse assunto. E aqui nós mostramos uma imagem bem interessante, né, mostrando aí a conexão, a inter-relação entre o seu cérebro e o seu corpo. Então é muito importante você saber trabalhar com a sua mente, porque o seu corpo ele vai junto, como estiver a sua mente.